Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o meu novo livro de poemas que acabou de sair. Eu recebi nos últimos dias da editora Multifoco aqui do Rio de Janeiro e vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu livro novo, tá? No vídeo de hoje. Vocês devem notar que eu estou com um band-aid aqui que eu cortei fazendo a barba, né? Geralmente eu me corto fazendo a barba, mas enfim, quase sempre dá para esperar ali, né, para poder fazer o vídeo. Só que ontem não deu. Estou falando ontem porque eu fiz o vídeo ontem à noite, né? Tá indo ao ar hoje, né? Sexta-feira. Então é isso, galera. Ó, meu livro está pronto, tá? Então tá aqui, já mostro para vocês, tá? Do outro lado de cá, que tem o mesmo título do canal do YouTube, né? Na verdade, o canal do YouTube nasceu. O título do canal nasceu do título desse livro que já estava pronto, né? Já tem aí mais de 1 ano e meio, enfim, mas eu não tinha conseguido publicar ainda, então acabei conseguindo agora, tá? E aí o título está mantido, né? Ele tem alguns poemas novos que eu fiz nesse período e alguns anteriores também, né? De 2019, 2020, tá? Então é isso, tá? O livro está lançado. Eu vou, vocês podem ver aqui que traz uma imagem na capa. Para quem não conhece, é um quadro do René Magritte, que é um pintor do surrealismo, era um belga, né, pintor do surrealismo, e se chama A Condição Humana, né, de 1935. Então ele traz aqui como se fosse uma metalinguagem, uma referência aqui a essa coisa da pintura e do mundo, enfim, essas conexões. E o Magritte é um dos meus pintores preferidos, enfim, e eu tenho feito isso, né, nesses livros que eu publiquei com a Multifoco, publicar sempre o quadro de um pintor conhecido, né, e que tenha conexão com as ideias do livro, tá? Então, enfim, ficou muito bacana aqui, gostei pra caramba. E aí é o seguinte, eu vou deixar para vocês as informações, vou passar as informações do livro aqui, tá, no vídeo de hoje. E também vou deixar no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, na comunidade do WhatsApp lá do canal, tá? Para quem quiser adquirir o livro comigo, tá? Porque eu já estou com os exemplares aqui, vou até mostrar para vocês aqui também, tá? Ó, já estão aqui, tá vendo? Ó, todos os exemplares estão aqui plastificados e tal. Eu estou aqui com 45 livros, né? Peguei alguns aqui para mostrar para vocês. Estou com 45 livros para vender, tá? E eu não vou ganhar praticamente nada, né? Vou pagar a produção do livro, né? E, enfim, foi só para ter o livro publicado e aí, enfim, né? Continuar tentando aqui me livrar dessa situação absurda que eu estou vivendo para poder, enfim, colocar os livros aí em concursos e manter minha produção também, tá? Então, pessoal, e aí, né, o preço do livro vai ser R$40, vou vender o livro por R$40, mais o frete, certo? E aí eu vou passar para vocês as informações direitinho, como eu falei, lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tal, porque mais ou menos o que tem sido feito aí, você faz o Pix, a gente calcula, né, você manda uma mensagem para mim, tá? Eu vou passar para vocês o e-mail lá também, o meu telefone também, o WhatsApp, né, na verdade. E aí você passa ali que você se interessou pelo livro, eu te mando as informações pelo WhatsApp ou pelo Facebook, enfim, ou até pelo Instagram. E se você quiser também passar essas informações pelo vídeo do YouTube, tranquilo, pode fazer também, tá? Que aí eu entro em contato contigo. E aí eu passo lá os dados da conta, o Pix e tal, e a gente faz o cálculo, você me passa o seu endereço, e aí eu faço o cálculo do frete, e te mando tudo certinho, tá? Tudo calculado, tá bom? Então, pessoal, tá aqui mais uma vez o livro, né? Sempre uma satisfação grande quando a gente faz o que a gente gosta, né? E publicar o livro é uma coisa que eu já faço há muito tempo. Esse é o meu 9º livro, eu vou mostrar de novo aqui os meus livros anteriores para vocês hoje. Na verdade, ele é o 10º, se a gente considerar o livro que saiu com o poema com o meu poema que foi premiado na OFlip, né? Mas como ali só tem um poema meu e o resto é de outras pessoas, então eu não considero que seja um livro meu, né? Então, e o poema que está lá está aqui também, tá? Então vocês também vão poder ler o poema aqui, tá? Nesse trabalho, tá?
E aí, como eu falei, tem esse quadro do Magritte, certo? E aí eu fiz um texto aqui também na contracapa, explicando algumas ideias, tá, que eu tenho sobre o livro. Vou até ler para vocês aqui rapidinho. Então está escrito assim, vamos lá. O terceiro livro de poemas de Marcelo Henrique Marques de Souza caminha carregado pela percepção da poesia como um exercício dinâmico de entrecruzamento da letra com o mundo, da letra enquanto carne, do mundo enquanto alarme que soa grave no corpo do poema. As formas que se enredam por aí são várias. Os fragmentos, as conexões da poesia com a filosofia, as palavras híbridas, as dobras temporais, as citações e os diálogos, né? E aí Érico Veríssimo, Agamben, Oswald de Andrade, Nietzsche, Zizek, que é o filósofo, né? O James Joyce e o Jean Cocteau, que são vários autores que influenciaram aqui, em maior ou menor medida, alguns poemas do livro e, em alguns casos aqui, vários poemas, tá? Além dos temas eternos como o amor, a linguagem, a arte, a saudade e o silêncio, e dos temas contemporâneos como as fake news, o lugar de fala e a órbita do sentido. Mas é do outro lado de cá, na sombra do leitor fantasma, que o esboço do estilo esbarra na foz do enigma, no sonho do camaleão, onde tudo se amplia, imponderável a qualquer resenha que não atola no engano raso. Que é essa coisa do leitor, né? Essa coisa do diálogo com o leitor, que, enfim, que todo escritor busca, né? E essa expressão do outro lado de cá, um dos objetivos meus quando eu pensei nessa expressão foi criar essa situação linguística ali de algo que pode ser dito tanto pelo autor quanto pelo leitor, né? E aqui no canal também, né? Tanto por mim que estou aqui fazendo o vídeo, quanto por você que está assistindo o vídeo do canal, né? Do outro lado de cá, né? Enfim, pessoal, então tá aqui, né? Mais uma vez o livro. Como eu falei, é uma satisfação grande aí de publicar, né? A gente que escreve, que gosta de literatura, e publicar é sempre um prazer. E, enfim, como eu falei, é o 9º livro que eu publico. E aí, essas influências que eu citei aqui, eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas aqui, mais para dar uma pincelada, tá? E, enfim, e aí o livro também traz aqui, né, na orelha mais um texto também, tá? Que explica algumas ideias também que eu tenho sobre o que eu escrevi aqui, tá? E tem a outra orelha também, né, com a foto, né, tradicional aí, tá? Eu não fiz aquela foto, né? Por acaso eu estou com essa camisa aqui que eu estou vestindo agora, e segurando um livro do Jorge Luiz Borges, fazendo um vídeo do canal, né? Então, quer dizer, e aí, enfim, é isso, né? Eu por acaso não fiz aquela foto com a mão no queixo, assim, que muita gente faz, que é a foto do Pensador, do Rodin, né? Até porque eu, inclusive, já fiz um texto aí criticando essa conexão que é feita entre o Pensador do Rodin e a filosofia, tá? Eu acho que isso já está ultrapassado e eu quero, inclusive, publicar esse texto que eu fiz aí no Facebook, junto com outros, né, que eu vou peneirar aí durante os próximos meses, para publicar mais coisas nesse sentido também, tá? Então tá aí, pessoal, ó, do outro lado de cá, tá? Tem também, além disso, né, tem depois vocês vão ver que tem uma epígrafe aqui do Beckett, que eu acho uma frase muito... Já falei, inclusive, essa frase num dos vídeos do canal aqui, e dedico o livro ao meu avô, né? Tá aqui, né, a referência do meu avô aqui, né, sempre comigo. E tem um prefácio também que eu fiz, tá? Tá aqui na página 13, da página 13 até a página 16, o prefácio explicando, né, algumas coisas ligadas a essa obra, tá? E aí a minha primeira reflexão no prefácio traz aquela frase do Romário, né, na qual ele diz que o Pelé Calado era um poeta, né? Então ele fala, o Pelé Calado é um poeta, que eles discutiram lá, brigaram, tiveram um problema lá os dois, e aí o Romário mandou essa. Eu achei muito interessante porque essa frase dele, para além da discussão dos dois ali, que não é o caso aqui de discutir isso, e não é isso que eu faço no prefácio, né? Mas enfim, para além da questão lá em si, o uso que ele faz da palavra poesia no contexto, né, da frase denota nitidamente um sentido, né, nobre para a poesia, e isso é interessante, né, porque isso demonstra que até na gíria, até no sentido do cotidiano e tal, nessas práticas, né, linguísticas do cotidiano,
a poesia aparece com um sentido de nobreza, de amplitude, de profundidade, né? Então, e aí a partir disso eu faço uma discussão também no prefácio, que tem ali 3 páginas e meia, mais para poder, né, apresentar os poemas e algumas ideias que eu tenho sobre o que é a poesia, sobre o que é, qual é o valor, né, da poesia. E, enfim, e aí só para trocar com vocês isso, eu cito 3 livros na introdução, tá? Já vou até, aliás 3 não, eu cito 5 livros, né? 3 de outros autores que eu vou mostrar aqui e 2 meus que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Que são os livros anteriores que eu já fiz, né? Então eu cito esse livro aqui do Elias Canetti, Sobre os Escritores, tá? Tem um trecho dele aqui que eu cito na introdução do livro. Eu cito o Paulo Leminski, tá? Esse livraço aqui que tem toda a poesia do Leminski. Eu li esse livro no ano passado, né? E é um livro sensacional. O Leminski é um dos meus poetas preferidos e é um cara que eu escrevi aqui. Lendo esse livro, eu escrevi mais de 50 poemas que também estão aqui para poder ser publicados, né? Serem publicados aí no futuro breve, tá? Então o Leminski também aparece ali citado no prefácio, né? E esse livro aqui do Manuel de Barros, O Guardador de Águas, tá? Que também, enfim, estou estudando o Manuel de Barros agora, já li vários livros dele aqui, e, enfim, cito esse livro aqui, O Guardador de Águas, também na introdução, no prefácio ali da obra, tá? Então, pessoal, é isso. E aí tem vários poemas aqui que têm influências, né, que são... Porque a poesia, ela não tem, né, não tem limite de tema, não tem limite de, né, enfim, de abordagem. Depois do verso livre, né, essas possibilidades ficaram, né, infinitas, tanto para o bem quanto para o mal, né, porque você encontra muita porcaria, muita coisa boba ali que, enfim... Mas como eu sempre falei, né, eu estava assistindo outro dia, estava escutando uma entrevista que eu dei para uma rádio uma vez, tem mais de 10 anos isso, talvez tenha até uns 15 anos isso, e eu disse para o cara isso, né, que, enfim, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Então eu acho isso no sentido das publicações, evidentemente, né? E aí eu acho bacana que todo mundo publique, óbvio, né? Isso é legal, isso é democrático, é interessante. Agora, da mesma forma, né, é interessante a gente ponderar também que existem, né, coisas bizarras aí e ao mesmo tempo bobas e tal, mas enfim, que é válido o exercício pessoal de cada um. Mas enfim, isso é muito fruto do verso livre, né, do advento do verso livre e da democratização também aí dos meios, né, da internet. E, enfim, e aí então a partir disso, para além dessa questão quantitativa, né, ou seja, né, do fato de que todo mundo pode publicar, existem também as múltiplas possibilidades formais e temáticas que nascem disso aí, né, que a poesia é um negócio infinito, né. E aí eu faço aqui vários poemas, tá? Esse poema que eu ganhei a menção honrosa na Flip, ele está aqui na página 33, tá? Ele se chama O Mar, né? E aí tem vários poemas, tem por exemplo um poema meu que se chama O Tempo e o Vento, que está na página 21, que é nitidamente uma referência ao Érico Veríssimo, né? O poema não tem a ver com o livro do Érico Veríssimo, mas o título eu tirei, né, da obra dele, tá? Foi uma apropriação ali, tá? Num dos meus poemas. E aí tem vários outros aqui, tá? Que eu vou trocar com vocês agora, tá? Tem um poema aqui sobre os gatos, obviamente, né, que já fazem parte da minha vida aí desde que eu tinha 20 anos. Ele está justamente, quer ver aqui, ó, na página... Onde está aqui o gato? Os gatos, deixa eu ver aqui. Bom, enfim, ele está em algum lugar aqui, tá? Está aqui na página 99, tá? E aí eu já deixo essa referência aqui desse livro da Heloísa Seixas, Os Sete Vidas, que eu li no ano passado também, né? Acho que fiz resenha sobre ele, inclusive, né? Então, e eu tenho mais poemas sobre gatos ali, devo ter pelo menos uns 5 a 10 poemas sobre gatos, porque é isso, né? Você convive com um gato em casa, você vai, né, observando ali o comportamento deles e vai produzindo coisas em cima também, né? Aliás, eu já fiz um texto também que eu quero um dia publicar, quero escrever um livro sobre isso, se eu conseguir, que é uma releitura da alegoria da caverna do Platão, né,
a partir de uma foto que eu tirei da Polinha, que é uma das minhas gatinhas aqui, esse ano eu acho que foi esse ano que eu tirei essa foto. Enfim, também quero fazer um estudo aí sobre isso se eu conseguir, tá? Que mais, pessoal? Tem mais coisas aqui. Um dos poemas aqui também chama-se A Quânticas Andam as Horas, né, na página 40, que é uma releitura da releitura, né, que é o título de um dos meus livros de poemas, que se chama A Quânticas Andam as Formas, né, que na época eu estava estudando essa questão dos contornos, enfim. E aí produzi esse livro de poemas, foi o meu primeiro livro de poemas, na verdade, se não me engano, de 2011, eu acho. Eu vou mostrar ele para vocês aqui também daqui a pouco. E, enfim, e aí a Quânticas Andam as Formas, esse poema aqui se chama Quânticas Andam as Horas, né? E é esse diálogo com a mecânica quântica, com a física quântica que a gente tem, né? Já tem muito tempo aí na humanidade, né? O que mais, pessoal? Outras referências, eu fiz um poema sobre as fake news também, tá? Tá aqui o livro da Lúcia Santaella, que eu tenho falado bastante nesse livro aí, porque ele diz muito, né, sobre o que é o mundo que a gente está vivendo, né, enfim, o bolsonarismo e tal. E é também uma das minhas pretensões aqui discutir isso mais amplamente no doutorado, se eu conseguir me livrar disso que eu estou vivendo aí, né? Então, a Lúcia Santaella também tem um poema aqui sobre as fake news, tá? Tem um outro poema que também se chama Sanfonia, que na verdade é uma brincadeira com a palavra sinfonia, né, e a sanfona, né, que é um instrumento musical que ali, ele funciona, né, num movimento e tal. E aí esse poema é muito influenciado por esse livro aqui, tá, do Michel Collot, tá, que é o Poética e Filosofia da Paisagem, que é um dos meus livros preferidos, é um livro sensacional. Tá? E, enfim, esse poema foi feito em diálogo com esse livro do Michel Collot. O que mais? Tem um outro poema aqui, que é um poema curto, na verdade, que se chama Fragmentopeia. Tá? Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Tá vendo? Eu me perdi aqui onde ele está. Vamos ver aqui se eu consigo achar, né? Fragmentopeia, na página 76, Fragmentopeia, que tem muita conexão com esse livro aqui do Jean Baudrillard, de um fragmento ao outro, que é também um dos meus livros preferidos do Jean Baudrillard. Tá? O Baudrillard e o Foucault são dois filósofos que eu gosto muito de ler, gostei muito, né? Hoje em dia eu estou lendo outras coisas, mas eu já li a obra quase inteira do Baudrillard, quase inteira do Foucault, e assim, gosto muito deles porque eles são filósofos e escritores, né? Na verdade. Eles são pensadores que escrevem muito bem, que produzem metáforas muito bem, que tem um tipo de escrita, né, que eu acho muito interessante, porque a metáfora e esse jogo, né, com a linguagem, no texto escrito, ele fica muito interessante porque ele acrescenta um nível de complexidade ali ao que se está dizendo, que obriga, né, o leitor a pensar de maneira mais ampla, né? Isso é uma das riquezas desse tipo de pensador, como é o caso do Baudrillard e do Foucault, né? E tem outros também que escrevem muito bem, enfim. Os franceses têm muito isso, né? Porque eles têm um trato muito com a linguagem, né? E aí você vê isso no Jean Baudrillard, vê isso no Foucault, vê no Roland Barthes também, e outros autores, que todos eles me influenciaram muito aqui na escrita desse livro, tá? Inclusive, porque é como eu digo aqui, né? Eu falei aqui, li para vocês aqui o texto da contracapa, e aqui eu digo, né, que existem várias formas, né, novas que foram surgindo e se acrescentando às formas antigas que eu usei nos outros livros. Então, os fragmentos, as conexões da poesia com a filosofia, né, que isso é muito importante, é muito interessante, muito rico, né, de utilizar as palavras híbridas, né, as dobras temporais, as citações e os diálogos. Então, quer dizer, e esses diálogos são com a literatura, são com a filosofia, com as ciências humanas, com a física, né, com certeza, tá? E tá tudo comparecendo aqui no livro, tá, pessoal? O que mais? Tem um poema aqui também chamado Joyceando, né, na página 77, que tem conexão direta com esse livro aqui do James Joyce, que é o livro que eu já li do Joyce, né, que é o Retrato do Artista Quando Jovem. E eu estou lendo Ulisses, né? Dei uma parada aí por conta desses problemas aí, mas eu quero voltar, quero terminar Ulisses para escrever coisas a respeito dele também, tá? Então, um dos poemas aqui é o Joyceando, né?
que é um diálogo com esse livro do James Joyce, tá? Que mais? Tem um poema aqui também que se chama justamente Jean Cocteau. Tá aqui o livro do Cocteau que eu comprei, ainda não li, né? Mas está na lista aqui também, A Dificuldade de Ser. E esse poema que eu fiz sobre o Cocteau, na verdade, tem a ver com o filme dele, né? Que é O Sangue de um Poeta, que é um filme sensacional, um filme surrealista, né? Da década de 30, e muito interessante porque, né? Enfim, trabalha com essa coisa do que é ser poeta, né? E das ambivalências disso, tá? Enfim, também tem um poema aqui chamado Troca Impossível, que é também uma apropriação desse livro do Jean Baudrillard, que também é um dos meus dois preferidos dele, né? Esse aqui e o outro do Fragmento, tá? Então, enfim, é isso. Tem um poema aqui chamado Tel Quel, também, que é um... Tel Quel era uma revista, né, francesa da década de 60 até a década de 80, foi fundada pelo Philippe Soler, e muita gente boa escreveu nessa revista. Roland Barthes, Michel Foucault, Godard, né, várias feras escreveram nessa revista, e você conhece um pouquinho mais dela aqui nesse livro, tá? Que se chama Guy Debord, do Anselm Japp, que é um alemão, né? Então, essa revista funcionou ali na época do situacionismo francês, e ela é citada aqui nesse livro e vários outros aí, né? Enfim. Tá, pessoal? O que mais? Tem um poema aqui chamado Heteronomia, tá? Um poema chamado Heteronomia, que está onde aqui? Vamos ver. Tá na página... Onde está aqui? Deixa eu ver. Na página 69, Heteronomia, tá? E aí tem tudo a ver com o Fernando Pessoa, né? Esse mestre, né, o Fernando Pessoa, que é uma das minhas referências mais importantes aqui, tá? E aí o poema Heteronomia tem um diálogo muito grande com ele, tá? E no momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, esses animais estão fazendo barulho lá fora, estão perturbando aqui, enchendo o saco, porque é esse bandido que está me perturbando aqui há anos, aí que eu não consigo me livrar desse lixo humano de quinta categoria, tá? E aí, pessoal, o que mais? Vamos lá. Tem um dos poemas aqui também se chama Nietzsche versus Zizek, tá? Que é um poema que está na página 47, e esse poema ele é um diálogo entre o niilismo e a paralaxe, né? Então tá aqui, ó, para além do bem e do mal, né? O Nietzsche, né? Um diálogo do niilismo do Nietzsche com a paralaxe do Zizek, que está aqui nesse livraço aqui, A Visão em Paralaxe, que é um livro sensacional que eu gostei muito, tá? Enfim, então esse poema aqui também tem esse diálogo, tá? Então estou passando algumas referências para vocês aqui, para quem se interessar em dar uma aprofundada aí, tá? Nas conexões que eu fiz para fazer o livro, tá? E aí, para finalizar, pessoal, tem aqui também, né? Tem um poema chamado Profanações, que o poema em si não é um diálogo com o Agamben, mas o título eu tirei desse livro do Agamben, porque esse texto aqui dele eu gosto muito, tá? Que é o Profanações, que é um livro sensacional, aí, que é um livro que tem vários artigos interessantíssimos aqui. Mesmo aqueles que eu discordo, eles são muito ricos ali, porque são instigantes, né? E eu tenho vontade um dia de escrever também sobre algumas coisas que estão ali, que, enfim, se eu me livrar dessa bosta que essa gente segue fazendo com a minha vida aí, eu de repente consigo escrever isso. E para finalizar aqui as referências que eu trouxe para vocês, tem um poema chamado Antropofagia, tá? Que tá onde aqui? Vamos ver. Tá na página 42, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês o trabalho do Oswald de Andrade, né? E do João César de Castro Rocha, tá? Que tá aqui, tem vários textos bacanas aqui sobre o Oswald. Então, enfim, e os manifestos dele aqui também, tá? E aí esse poema foi influenciado, tá, pelo trabalho do Oswald, certo? Então, pessoal, mais uma vez aqui mostrando o livro para vocês, tá? Muito feliz aqui com essa aquisição aqui, com esse projeto que eu consegui colocar em prática aí. Enfim, apesar de tudo o absurdo que eu tenho vivido aí, né? Conseguir produzir mais um livro, isso é fantástico, e eu espero, né, conseguir fazer isso, porque o meu objetivo com essa venda aqui do livro,
que eu vou vender pelo preço de custo, eu não vou ganhar quase nada ali com ele, mas é pegar o dinheiro e fazer outros, né? Enquanto eu conseguir aqui, enquanto não for tudo destruído aqui, eu vou fazendo aquilo que eu consigo. E aí, enfim, vou tentar inclusive fazer mais 2 esse ano. Se eu conseguir vender esses livros a tempo aqui, eu faço mais 2 esse ano para tentar finalizar o ano aí com 3 livros publicados, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Ó, do outro lado de cá, tá? Um novo livro de poemas aí. E aí, rapidinho aqui, antes de finalizar o vídeo, vou mostrar os meus livros anteriores para vocês. Já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Mas enfim, tem esse aqui, o Entre Aspas, mas com Lógica, que é um livrinho que eu lancei no início da faculdade. Foi mais uma aventura lá que eu queria fazer alguma coisa, né, para começar. E aí publiquei esse livro aqui, que é um livro de frases, aforismos e tal. E apesar de ter várias coisas que eu discordo já hoje, né, mas é um livro que eu guardo aqui no coração com muito carinho, porque eu fiz no ano de 2002. E aí fiz lançamento lá na Cândido Mendes, a galera foi, né, compareceu. E enfim, eu tenho vários aqui também. Quem quiser comprar, fala comigo aí que eu tenho ele para vender aqui também, tá? E mais barato, né? Porque ele já é um livro antigo, então custou menos, tá? Então, enfim, e aí esse segundo aqui chama-se Reflexões sobre a Justiça. Na verdade, tem um texto meu aqui, tem um ensaio, né, que ganhou esse prêmio em 2006, que foi um prêmio da Academia Brasileira de Letras, junto com a editora Rio, da Estácio de Sá, né? Eu dei aula na Estácio, inclusive, depois por conta disso, cursos de férias, né? E aí esse ensaio aqui foi um dos 10 vencedores, tá? Chama-se Justiça, o Simulacro e o Exílio da Argumentação, inclusive em diálogo com o Jean Baudrillard. Tem esse livro aqui, que eu lancei, se não me engano, em 2010, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, 2010, pela Fábrica do Livro, tá? Apropriações indébitas. Esse livro aqui traz 2 textos, um deles a minha monografia de graduação, tá? Na Cândido Mendes, que eu me formei lá em jornalismo. E o outro texto que tem aqui foi o prêmio que eu ganhei com um texto chamado O Simulacro do Idoso Moderno, né, pelo antigo Banco Real, que não existe mais, agora é Santander, né? E em 2006 também, foram 2 prêmios que eu ganhei em 2006, tá? Estão publicados aqui nesse livro. Eu também tenho alguns para vender aqui, se vocês quiserem, tá? É só falar comigo. E se esses animais que estão sabotando o meu sistema aqui não atrapalharem, de repente a gente consegue aí, né, trocar essa ideia, tá? O Poeta, o Canibal e o Espelho, que é um ensaio que eu publiquei em 2011, tá? E que venceu o concurso internacional da União Brasileira dos Escritores em 2012, tá? Na categoria ensaio, tá? Então tá aqui essa capa bacana também. Aí aqui já era com a multifoco, tá? Então essa capa é sensacional, que é um quadro do Henri Fuseli, que é um pintor do romantismo suíço, tá? O que mais, pessoal? Aquele livro que eu citei no início do vídeo, né? A Quânticas Andam as Formas, está aqui, com esse quadro do Claude Monet, que é o quadro que inaugura o impressionismo na França, tá? A Quânticas Andam as Formas, esse foi o meu primeiro livro de poemas. O Acidente, que é um livro de contos, tá? Com esse quadro aqui do Rembrandt também, né? Que ficou muito bacana essa capa aqui também. E esse aqui acho que já é de 2012, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele já é de 2012, tá? Então, um Acidente, que é o meu primeiro livro de contos, certo? Esse aqui foi o segundo livro de poemas que eu publiquei também pela Multifoco, tá? O Anonimato Heterônimo, com esse quadro aqui do Cezanne, certo? E aqui já foi o 4º livro com a Multifoco, ou seja, foi o livro anterior a esse que eu estou publicando agora, tá? E o último, quer dizer, né? O último é esse aqui, que é uma coletânea de contos meus que está nesse livro aqui, que foi publicado pela Universidade Federal do Espírito Santo, num concurso que eu ganhei em 2014 lá, também com contos, certo? Então tá aqui. E esse livro aqui vocês encontram em PDF na internet, tá? É bem fácil de encontrar aí na internet, tá, pessoal? E aí, por último, né, esse aqui que é o prêmio da O-Flip, né, de 2022, que eu ganhei na categoria Poesia, mas aqui só tem um poema meu, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá aqui o livro de novo, tá? Quem quiser, entre em contato comigo aí, tá? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Eu vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo e também nas minhas páginas aí das redes sociais. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Muito feliz aqui com a publicação desse trabalho
E a gente vai se falando aí, tá? No próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui!